Olá, queridos! Graça e paz! Aqui é o evangelista Frank da Miriam com o projeto Pão da Vida do Rio de Janeiro. Queria estar trazendo uma palavra hoje, lendo aqui 1 Coríntios 15:19, que diz o seguinte: se é somente para esta vida que temos esperança, em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Em outras versões, somos os mais miseráveis. Se é somente nessa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais miseráveis ou os mais dignos de compaixão. Quantas pessoas no mundo de hoje, no tempo que se chama hoje, têm alicerçado a sua esperança somente nas coisas temporais e passageiras, somente nas coisas concernentes a este mundo e esta vida. Trabalham em busca do melhor para esta vida, estudam em busca do melhor para essa vida, gastam tempo das suas vidas em busca de conquistar aquele bem, de conquistar aquela casa, de conquistar aquele carro, de conquistar aquele que tanto deseja. E quantas dessas pessoas que, quando chegam ao ápice da conquista, conquistaram o carro que desejavam, e quando conquistaram, viram que não era nada daquilo, aquilo não se passou apenas de uma vaidade. Por isso Salomão diz em Provérbios que tudo é vaidade, tudo é vaidade. Nada adianta nós gastarmos a nossa vida em busca da satisfação, e quando a gente chega ao ápice da satisfação, da conquista, a gente vê e percebe que tudo é vaidade. Aquela conquista ali não tem mais aquele significado e aquele valor para qual até nós trabalhamos e até chegarmos a conquistar. Porque quando você chega a conquistar e conquista, você vê que aquilo já não tem aquela importância, aquela satisfação que trazia antes de chegar à conquista. E assim, muitos de nós, seres humanos, estamos trabalhando em prol seja de conquistas, seja de aplausos, seja de tapinhas nas costas, elogios, somente nessa vida. Então a vida está muito voltada para aquilo que a gente conquista, do hedonismo, do prazer a qualquer custo, de conquistar as coisas, mas voltando sempre para o agora, para a satisfação temporal, que ela é simplesmente passageira. Por isso Jesus Cristo falou para que nós não juntássemos tesouros nessa terra, onde a traça e a ferrugem corroem. Não só a traça e a ferrugem corroem, mas porque é um prazer transitório. Quando a gente chega ao ápice da conquista, a gente vê que aquilo não tem aquele valor real, aquele valor que a gente achava que teria. Quando você conquista um carro novo, você fica feliz pela conquista, mas logo aquilo passa, aquele afã, aquele frenesi de ter conquistado um carro passa. De ter conquistado uma casa nova passa. Então tudo nessa vida aqui é transitório e é passageiro. Por isso, 1 Coríntios 15:19 diz: se somente nesta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Então aqueles que esperam somente nessa vida, trabalham e querem conquistar e mais, somente aqui nessa terra, nessa vida, nós somos os mais dignos de compaixão. Somos os mais miseráveis de todos os homens. Por isso o apóstolo Paulo falava que a gente tinha uma esperança. A nossa esperança não é aqui. A nossa esperança é uma esperança vindoura. A gente trabalha aqui, a gente semeia aqui, mas não para conquistar aqui. O reino de Deus, a gente semeia aqui, mas a conquista nós vamos conquistar lá. Nós vamos receber o galardão lá.
Nós vamos ser abençoados lá. Podemos ser abençoados aqui? Podemos, mas a nossa esperança não é somente aqui terrena. A nossa esperança é baseada, é fixada, é firmada nos princípios do reino de Deus, visando a glória vindoura, a esperança vindoura. Então, né, se somente para essa vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão, são dignos de pena as pessoas que trabalham, que vão à igreja, que buscam o Senhor conquistar isso e aquilo, somente pensando nessa terra. Porque a nossa vida aqui é muito passageira, a nossa estadia aqui é muito passageira. Somos mordomos do Senhor, podemos usufruir das bênçãos do Senhor, mas precisamos trabalhar como mordomos do Senhor, visando o reino de Deus, visando a esperança vindoura, visando a glória que há de vir. Que a glória que há de vir, o que o ouvido não ouviu, o olho humano não viu, nem sequer chegou ao coração humano. O coração humano são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, as coisas que Deus tem para nós na pátria vindoura, no lar celestial, com certeza são maiores, são melhores, são mais profundas, são aquilo que Deus tem para nós. Aqui é simplesmente uma semeadura. Estamos aqui semeando. E de que forma você está semeando nessa terra? Buscando os louros, buscando a felicidade a qualquer custo, buscando a conquista a qualquer custo, somente aqui nessa terra. Mas você não semeia para conquistar e para colher os frutos na vida vindoura e os frutos da esperança que há no reino de Deus. Se você não está fazendo isso, querido, a Bíblia diz que nós somos os mais dignos de compaixão, de pena. Em outras versões, os mais miseráveis de todos os homens, porque a gente só consegue enxergar aquilo que está aqui na visão terrena, no agora, e não conseguimos enxergar o que há de vir. Os judeus, quando esperavam o Messias, eles esperavam que o Messias fosse transformar, conquistar o reino e fosse expulsar os romanos e fosse transformar. Não, o reino de Deus é um reino celestial. O reino de Deus é algo que vem nos mostrar e nos apontar para o futuro, para algo que vai acontecer. A Bíblia diz que a gente semeia em grão, a gente semeia um grão e o grão precisa morrer. A gente precisa ter esperança de que o grão aqui, nós estamos semeando um grão, esse grão vai morrer. E quando ele brotar, ele vai brotar numa semente incorruptível, numa vida incorruptível, onde o Senhor, mas nós vamos colher no futuro. Plantamos hoje, querido. De que forma você está plantando hoje? De que forma você está semeando o hoje? Buscando somente os seus próprios interesses, as suas vontades, os seus desejos, a conquista todo e a qualquer instante toda e qualquer situação para conquistar algo. Você está semeando em fé, semeando na presença, semeando, fazendo a vontade do Senhor, semeando cumprir o chamado que o Senhor deu, entregou na tua mão. De que forma você está semeando nessa terra? Porque a gente semeia nesse corpo, querido, mas a gente vai colher num corpo incorruptível, na imaterialidade, e a gente vai colher na incorruptibilidade. Hoje a gente colhe num corpo corruptível, mas a gente planta num corpo corruptível, mas a gente vai colher num corpo incorruptível aquilo que a gente plantar, aquilo que a gente semear aqui. Muitos falam, poxa, mas a vida é uma só, tem que aproveitar. Tem que aproveitar. A Bíblia diz, louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens? Para quem é? O que adianta encher, querer beber, querer encher a vida, passar a vida aqui
curtindo, mas aqui é passageiro. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente não está mais aqui. Só que nós somos eternos. O homem é eterno, o ser humano é eterno. O ser humano, o corpo morre, volta ao pó, mas a alma é eterna. A alma é eterna. E de que forma você vai passar a sua eternidade, querido? De que forma? Aqui é muito passageiro. Aqui é muito passageiro. Se somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Quantas igrejas por aí pregando que nós temos que conquistar, que nós temos que avançar, que nós temos que fazer campanha disso, campanha daquilo, para ter mais, para conquistar mais, para Deus te dar casa na praia, para Deus te dar um carro, 2 carros, 3 carros, 3 casas, 4 casas, querido. A Bíblia diz que nós somos os mais dignos de compaixão se nós agirmos dessa forma. Cristo não pregou um evangelho de facilidades. Cristo não pregou um evangelho de conquista. Ele sim conquistou na cruz para nós. Ele abriu mão de sua glória. Ele desceu do céu. Ele nasceu numa manjedoura. Ele não veio em berço de ouro. Passou privações. Foi à cruz, venceu para nos oferecer aquilo que nenhum homem foi capaz de fazer, que era de novo nos reconectar ao amor do Pai. E ele fez isso, e ele pregou, anunciou o reino de Deus. O reino de Deus hoje está dentro de você, querido. O reino de Deus está dentro de você. Mas não para que você conquiste nessa terra. Você pode até conquistar, mas isso não é o plano, o propósito de Deus para a vida da sua igreja. O propósito de Deus para a igreja do Senhor é que ela povoe o céu, é que ela pregue a palavra, que ela anuncie que Cristo salva, cura e liberta e batiza com o Espírito Santo. E que nós não temos que ajuntar tesouros à terra. Os nossos tesouros têm que estar no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem. A nossa coroa, não vamos ser coroados aqui. Se você está buscando glória aqui, a glória é infâmia, a glória é passageira, a glória não tem valor, mas a glória do Senhor que Ele tem preparado para mim, para você, essa glória é eterna. Essa glória é eterna. Queridão, então a gente precisa ter um olhar voltado para buscar a esperança que Deus nos prometeu, não a esperança passageira desse mundo, não os likes, os vídeos, não os tapinhas nas costas, não, isso não, querido. Isso não, e nem buscar somente para si o egoísmo, o hedonismo, a vontade de ter, conquistar. Não, queridão, Jesus não veio conquistar, Jesus veio oferecer. Jesus veio se oferecer por amor a mim, por amor a você. E a igreja precisa aprender isso, que ela precisa se doar, ela precisa cuidar de órfãos e viúvas e de necessitados. A igreja foi chamada para abençoar, para cuidar. A igreja não foi chamada para enriquecer nessa terra, não. A igreja não foi criada, a igreja não foi chamada por Deus. A noiva do Cordeiro, ela não vai ser, ela não foi chamada por Deus, ela não foi salva por Jesus para enriquecer nessa terra. Ela foi salva por Jesus para anunciar o reino de Deus, para anunciar liberdade aos cativos, para pôr em liberdade os oprimidos, para lutar pela causa dos mais necessitados. Esse é o papel da igreja do Senhor. Igreja relevante é a igreja que cumpre o seu papel na evangelização, no cuidado com viúvas, com pobres, necessitados, com órfãos. Essa é a igreja relevante.
não é a igreja dos grandes homens da mídia. Não, não. A igreja relevante é a igreja invisível que ninguém vê, que entra nas comunidades e fala do amor, e anuncia e cuida, que entra nos hospitais e ora e abençoa os doentes. Essa é a igreja relevante. E a igreja dos últimos dias precisa abrir os olhos para enxergar a realidade da necessidade do povo. Pregar a palavra, anunciar que Cristo salva, que Jesus está voltando, que Jesus está às portas, que Jesus Cristo, os sinais estão mostrando as guerras, os terremotos, esse tempo muito louco, com calor em alguns lugares, com chuvas em outros lugares, com terremotos em outros lugares, maremotos. Então, os sinais estão mostrando a volta do Senhor Jesus. E a igreja perdendo tempo em conquistar, querer enriquecer, querer dizer que fui posto por cabeça e não por cauda. Queridão, Jesus abriu mão da sua glória. Jesus é Deus, ele abriu mão da sua glória, se fez homem para oferecer o seu próprio corpo como libação, como sacrifício para expiar o meu e o teu pecado. E a igreja quer enriquecer nessa terra. E pastores e líderes e apóstolos e bispos querem enriquecer nessa terra. Queridão, a igreja do Senhor precisa abrir os olhos e voltar ao primeiro amor. Como João Batista estava lá no deserto, anunciando a chegada do reino de Deus, batizando. Como João Batista, que era a voz que clamava, a voz do que clama. Ele era a voz, ele não era nem o que clama, ele era a voz do que clama. E quem clamava? Quem estava dentro dele, o Espírito Santo clamando dentro dele, arrependei-vos. E essa é a voz que a igreja precisa ter nos dias de hoje. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, é hora de arrependimento, querido. É hora do arrependimento começar pela igreja. Começar pela igreja do Senhor. Arrependei-vos. Ó igreja do Senhor, se arrependa. Arrependa-se dos seus pecados, dos seus erros. Lembra lá das cartas do Apocalipse? Quando Jesus fala, tenho contra ti uma coisa, que deixaste o teu primeiro amor. A igreja tem deixado o primeiro amor. A igreja tem trocado o primeiro amor por satisfação, por felicidade, por coisas passageiras. E o primeiro amor, ele se foi, ele se esvaiu. É preciso a igreja do Senhor voltar ao primeiro amor, ter esperança na esperança. É preciso a igreja voltar, abrir os olhos, voltar às primeiras práticas, às primeiras obras. É preciso a igreja do Senhor reescrever a história, tomar o prumo, tomar a direção correta. Tem muita gente falando de Jesus por aí, mas muita gente oferecendo um Jesus que vai trazer riquezas, que vai trazer conquistas, que vai trazer bênçãos para sua empresa, que vai fazer a sua empresa crescer, que vai fazer a sua vida financeira crescer. Querido, Jesus não veio para isso. Me desculpe, Jesus não abriu mão da glória dele para vir aos céus, para resgatar o homem e reconectar de novo com o Pai, para você enriquecer, para a igreja enriquecer. Não! Ele fez isso para que eu e você tivéssemos de novo acesso ao coração do Pai. É por isso que a palavra de Deus diz aqui em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, 19. Se somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Você quer ser digno de compaixão? De que forma você está esperando, tendo esperança em Cristo?
somente aqui nessa vida, que é um sopro que daqui a pouco passa, somos os mais dignos de pena. Precisamos ter a consciência e voltar às primeiras práticas, às primeiras obras, cuidar de órfãos e viúvas, do necessitado, pregar o amor de Cristo, a graça do Senhor Jesus que nos perdoa, que nos livra de todo mal e nos reconecta com o amor do Pai. Igreja do Senhor, volte para o Senhor nessa hora. É hora de reconectar, é hora de voltar às primeiras obras, é hora de enxergar que a esperança que nós temos não é nessa vida. A esperança que nós temos é na vida vindoura, é na esperança de que Cristo vai voltar, vai vir buscar a sua noiva, é na esperança de que quando acabar o nosso tempo aqui nessa terra, temos um tesouro guardado nos céus, porque trabalhamos o suficiente, trabalhamos de forma incansável para conquistar e para guardar tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não consomem. Trabalhamos por uma coroa incorruptível. Trabalhemos por essa coroa incorruptível, que ninguém toma, tem o direito de tomar. Aqui a gente trabalha, a gente tem carro, a gente tem casa, e a gente pode ser roubado, a gente pode, as coisas podem perecer, podemos perder. Mas aquilo que você semeou em Deus, aquilo que você semeou na esperança, oh glória, nada pode roubar aquilo que você semeou no reino de Deus, querido. Se você semeou, se Deus te colocou, te confiou um talento e você trabalhou em prol de forma que você multiplicou esse talento, e Deus tem galardão guardado para você no dia, naquele grande dia. Naquele grande dia. Não perca a esperança. A nossa esperança não é nessa terra. A nossa esperança é na glória vindoura. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus. Amém.